estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Educativa com Sandra Chaves. Estamos hoje recebendo a pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação, Orita Medrado. Um papo interessante sobre como a educação inspira e transforma. Orita, eu fico feliz demais de ter você aqui e vamos continuar na linha que nós estávamos, pensando o papel importante da família, o papel importante da escola e principalmente no que realmente é o papel da educação. E só se pode falar de educação quando se fala de mudança, de consciência, de transformação e, por que não, até de mudança de status social. Muita gente cresce, se desenvolve por conta da educação, né? Ou seja, eu vou arrumar minha fala, não é muita gente. Todas as pessoas só chegam à melhora de autoestima, de nível, de dinheiro, de profissão, passando pela educação. Então, os educadores são, sim, mola propulsora, mola mestra e que precisam das políticas públicas para que eles sejam, sim, valorizados e, sim, formados, né? Então, eu queria te perguntar nesse contexto, qual é o conceito de gestão escolar hoje? Eu sei que é diferente da minha época. Mesmo assim, eu já pensava, já reunia as famílias e já tomava decisão juntas. Mas hoje isso é institucionalizado. Então, o que é gestão hoje numa escola para você? Falar em gestão, para mim, é desafio. Porque se não tiver formação, se o gestor não tiver formação, ele não consegue, eu falo assim, gerir a escola com um único objetivo. Qual que é o objetivo da escola? É a aprendizagem. Então, cabe a esse gestor, eu ainda trago o seguinte, o gestor da escola não é ele que vai ensinar o menino a ler e escrever, mas ele é a peça fundamental para dar as condições para que o professor ensine. Então, daí, a hora que fala assim, Orita, qual que é o grande desafio? Ele tem que ter conhecimento de lei, não dá para ser gestor sem o conhecimento legal. Ele tem que ter conhecimento das questões pedagógicas, não tenha dúvida que ele precisa de tramitar na dimensão jurídica, pedagógica, relacional, administrativa. Gestão de conflitos também, né? Porque a hora que fala lá na relacional, ele tem que gerenciar os conflitos. E gerenciar conflito que é entre alunos, é entre servidor com servidor, é entre servidor com alunos, que num meio como a escola tem muitos conflitos. E aí o cuidado que esse gestor precisa de ter. Aí, a hora que eu falo esse cuidado, o respeito com o outro, o olhar sensível, o desenvolver uma escuta ativa. Professora, mas a questão da rigidez, que às vezes confundem muito a questão mas a escola é democrática. A democracia não quer dizer que é uma terra sem lei, não. Ela não quer dizer que é onde todo mundo... Não, a democracia é a tomada de decisão no coletivo. E daí, cabe a esse gestor que a decisão tomada que faça ser cumprida. Mas a escola não tem autonomia. Autonomia de quê? Que às vezes a gente questiona. O que é autonomia? Não, ela não tem autonomia. Para quê? Para reduzir os dias letivos? Reduzir a hora-aula? Não. A nossa autonomia ela é construída. E daí hoje existe com as políticas muitos mecanismos de monitoramento dessa aprendizagem. Hoje, mais do que nunca, esse menino tem que demonstrar que ele aprendeu. Aí a gente fala,
todo esse contexto de provas externas, de estar averiguando se esse menino revê rotas e está buscando, porque nós precisamos de garantir uma transformação. E quando você fala, Sandra, eu acredito piamente, a educação é a única chave que vai virar a vida. Então, a nossa responsabilidade enquanto professor, ela ainda se torna maior. Nós não somos o salvador da pátria, mas nós contribuímos de forma significativa para a formação de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. E daí exige desse gestor o quê? Posicionamento. Ele precisa de ter posicionamento. Ele precisa de saber qual que é a função dele, qual que é a função da equipe. Eu costumava muito falar para a equipe que eu trabalho o seguinte: essa escola não foi construída para me dar emprego, ela não foi construída para você ter uma carga horária, ela foi construída para atender essa comunidade. Então, nós estamos a serviço dessa comunidade. E qual que é o nosso papel? E qual que é o nosso papel aqui? Não quer dizer que ela vai ser... que tudo pode, não é por aí. E quando você deixa claro as normas, daí da importância dessa família, da importância dessa equipe, ter uma coesão nas normas, na disciplina de como vai carregar. E isso compete a quem? Ao gestor da escola. E você traz um ponto que é o alinhamento, né? As pessoas que estão envolvidas, a família, a comunidade, porque o professor, os diferentes pares que estão lá, eles precisam estar alinhados, eles precisam de fato compreender a importância daquele lugar e o papel de cada um para que aquilo se efetive, né? Esse alinhamento, ele é sucesso ou ele é motivo de fracasso? Ele é primordial. Eu alinhar. E aí eu costumo muito falar que na minha prática, enquanto gestora, no dia a dia, é de deixar claro o seguinte: o espaço tem que estar organizado, o professor planejado, com a aula planejada, organizado de forma que esse aluno sinta-se acolhido. Mas tem dificuldades, a gente tem problemas com alunos que às vezes a gente usa muito o termo que ele não quer nada, que ele não quer aprender, família que não compreende. Gente, quando não tinha nenhum problema dessa natureza, quando nós não tínhamos problemas dessa natureza, não precisava da gente ter estudado. Qualquer um ia para a sala de aula. Hoje, esses problemas exigem de nós o quê? Maior dedicação, maior olhar, maior formação, porque é necessária a formação. Eu nem comentei com você, Sandra, eu tive, desses dias que eu tendo a oportunidade, que eu falo que cada vez que eu vou dar uma disciplina, que eu vou trabalhar numa formação, eu falo que é a oportunidade que eu tenho. Está me dando uma oportunidade de eu trazer aquilo que eu acredito, aquilo que é possível. Eu nem lembrava mais, uma ex-aluna minha lá da graduação falar para mim assim: Orita, você mudou a minha vida. Se não fosse você naquele momento, eu teria perdido aquela disciplina. A senhora lembra que eu fui no hospital, que a senhora estava com seu filho, que tinha feito uma cirurgia, e para me levar um trabalho, porque eu tinha tido um outro problema. Então são coisas assim, que eu nem lembrava mais. E qual a memória que eu quero deixar? Qual a história que eu quero deixar? E às vezes eu escutei muito ao longo da minha carreira profissional que eu era utópica, eu concordo com o Vitor Paro. Eu sou utópica, mas a utopia não quer dizer que não é possível. Porque eu acredito nessa mudança, nessa transformação desse sujeito, mas nada acontece se não tiver como base formação. Não é milagre. Tanta coisa para falar, gente. Mas vou partir do olhar empático. Quando a mãe está lá no hospital, a mãe professora está lá no hospital, mas ela recebe a sua acadêmica lá, e essa acadêmica pôde levar o seu trabalho, isso deu para ela tanta força que ela nunca esqueceu.
professora, a senhora me salvou. Então, esse olhar empático, ele é importante para o professor, sim, e ele é importante principalmente para quem está na nossa mão, para o nosso acadêmico. Outro ponto que eu queria falar é a questão da formação do diretor. Existem formações específicas, porque o diretor não precisa passar pelo que nós passamos. Não. Eu, no Consciência, comecei sem plano estratégico, comecei sem saber a importância da contabilidade, sem saber a importância das diretrizes do MEC. Eu aprendi isso, claro, eu sou muito inquieta, converso muito, gosto de dialogar, então eu sempre ia buscando apoio. Mas se você puder fazer um curso que te prepare para uma gestão, isso vai facilitar muito a sua vida. Ah, Sandra Charles, o que é isso? Eu não penso com gestão, eu não penso em ser diretor na minha escola. Por que não? Por que não? A função de professor, de coordenador, de diretor de escola, de secretário de educação, são funções que podem estar abertas a todos nós, né, Aurito? Só que tem aquilo que a gente colocou. Você quer ser manipulado? Ou você quer ter uma visão, uma identidade, quer lutar por aquilo que de fato faz a nossa sociedade crescer? Se a resposta for essa segunda opção, tem que estudar, né, Aurito? Não tem outro caminho. Tem que estudar. Não tem. E olha que, Sandra, hoje eu tenho a oportunidade, porque eu não deixo de estar estudando, inclusive o meu mestrado foi na área da gestão. Quantos anos de gestão? 17, 18? 17 anos, mas eu fui gestora, como eu já expliquei. Eu fui gestora na Rede Municipal de Aparecida por indicação política, porém a minha gestão foi toda democrática, escolha da escola, que hoje a escola não leva mais o nome, que foi da época, em homenagem hoje a um professor e uma família que perdeu a vida em um acidente quando ele estava nessa escola. Depois eu vim para Goiânia, fui para trabalhar na regional, trabalhar com formação, porque eu acredito na formação. Eu fui convidada na época para trabalhar na regional, para trabalhar na formação. E eu precisava de ir para um local mais próximo da minha casa, que ficasse próximo, de fácil acesso, porque a hora que nós falamos aqui de ser mãe profissional, eu ainda tinha um fator. Minha mãe, por 8 anos, minha mãe morou comigo. E minha mãe morando comigo, minha mãe teve problema de saúde. Então eu precisava de um local onde foi assim, eu até me emociono, fosse qualquer emergência, eu conseguisse chegar em casa em tempo hábil. Em tempo hábil. E minha mãe, e aí eu cuidando, e aí eu peguei e assumi um outro desafio. Na época eu tinha pedido para mim sair da regional e ir para a escola para trabalhar e ser coordenadora. Não, Aurita, fica quieta aí, fica quieta aí. Diante disso, depois eu passei para... Aí surgiu uma oportunidade lá e me ofereceram para mim ir como interventora, ser gestora interventora. Aí o bicho pega. E eu aceitei o desafio. Eu sou de desafio. Eu sou do desafio, de meta e ciclo. Não tenho apego. Não tenho. Nossa, Aurita, não tenho apego. Vim para a escola como interventora, dei o meu melhor enquanto interventora, deixei o ano passado, ninguém acreditava que eu fosse deixar. Eu falei que dia 31 de dezembro era meu último dia de gestora, dar oportunidade para outro. A gente precisa de dar oportunidade. E eu aprendi muito, eu falo que a pandemia, para nós enquanto gestor, foi uma carga muito pesada, porque nós tivemos que ir para lá para distribuir alimentos, para distribuir tarefas, as atividades para os meninos que não tinham acesso à tecnologia, e isso era encargo do gestor da escola. Então foram muitos desafios e eu aprendi muito. Eu tive uma oportunidade de aprender, que eu falo assim, que é imensurável. O processo de aprendizagem na questão da gestão. E tudo que vem para mim, eu falo assim, é desafio, então eu vou topar, vou estudar, debruço estudando.
A gente vai trabalhando com as formações da neuropsicopedagogia, trabalhando com a formação da psicopedagogia. Aí a gente vê assim, está preocupado, porque qual que é o objetivo da escola? É que o menino aprenda, e para mim conseguir fazer com que esse menino aprenda, eu tenho que estudar. Eu, enquanto gestora, eu preciso de ter conhecimento nessa dimensão para que eu possa acompanhar esse professor. Nós temos trazido aqui muito o papel. Vocês viram que isso aqui não é entrevista. Esse programa está mudando essa característica. Isso aqui é um bate-papo de duas pessoas com experiência na educação e que estão partilhando nossas concepções com você, que é nosso ouvinte. Então, até agora nós trouxemos a importância desse gestor, de um gestor que está preparado, de um gestor que tem a capacidade da escuta, que lida com seus pares, que traz a família para a escola, que valoriza essa família, que aprende a enxergar a criança nas suas diferenças e nas suas forças. Isso tudo é muito importante. Mas eu quero trazer um outro ponto muito importante que vem junto com o professor. O professor é mola mestra, sim, desse processo, o professor tem um compromisso indiscutível, mas eu quero trazer a necessidade desse professor ser escutado. E eu estou fazendo uma pós-graduação onde eu sou aluna hoje. Eu tenho 3 pós-graduações e agora estou fazendo a 4ª, também sou professora mestra e a vida toda estudando. Quando eu contei, que já tem uns 15, 20 anos que eu contei que deu 1000 horas de curso, aqueles pequenininhos, 40, 60, eu parei de contar, porque era demais, ninguém ia querer saber. Mas então, nessa pós que eu estou fazendo agora, a gente começou a ver a necessidade desse professor ter um grupo de escuta, porque tem muitas angústias dele, muitas respostas que ele, às vezes, está inseguro para tomar isso sozinho, tomar a decisão. Terapia é necessário hoje para todo mundo. Hoje faz parte, quem pode está pagando, mas quem não pode? Então acho que esse grupo de escuta, eu queria deixar essa sugestão para os diretores, queria deixar essa sugestão para você que é professor, propor isso na sua escola. E nós do Consciência já fizemos um combinado com os nossos alunos das pós-graduações, porque nós somos especialistas em pós-graduações para educação. Então nós, na última aula, definimos que a partir de junho vamos começar, Aurita, a ver quem tem interesse. Vamos fazer esse grupo de escuta de educadores, vai ter um psicólogo que vai nos acompanhar, claro, e a gente vai então fazer essa experiência, porque todos precisam de ajuda, todos precisam de acolhimento e todos precisam se ver crescendo no processo. Sabemos da responsabilidade do educador, do diretor, mas sabemos também dos desafios, e o que a gente tem que cuidar é da saúde emocional e saúde mental. E a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. É isto. Estamos findando mais um bloco. Vamos dar uma pequena parada e voltamos já já. Professora Aurita Medrado é a nossa convidada hoje.